conosco ao vivo aqui agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes é a advogada Thaís Galo, sócia do escritório Pinheiro Neto Advogados, especializada na área de direito do trabalho, já que a CLT está completando também, junto com essa data, 80 anos de existência no Brasil. Doutora Thaís, bom dia, muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, minha xará. Bom dia aos ouvintes. Será um prazer a gente conversar sobre a nossa senhora CLT de 80 anos. E muita gente diz que o que existe na CLT hoje não reflete mais as mudanças no mercado de trabalho que aconteceram ao longo desse tempo, que é um tempo muito considerável, e a própria visão, não é, que o governo tinha do trabalhador na era Vargas, o Estado mais protecionista, mais garantidor de direitos, que saía ali de um momento em que basicamente não existia direito nenhum que fosse legislado em favor do trabalhador. Mas o tempo passou, o mercado mudou, as tecnologias mudaram e hoje a condição é muito diferente. A senhora acha, doutora Thaís, que hoje a CLT precisa de muita mudança para se adequar mais ao que a gente tem hoje de realidade no mercado de trabalho? Na verdade, eu acho que a legislação, ela precisa sempre de constante mudança, né? A legislação, ela regula as relações da sociedade, as relações de trabalho efetivamente mudam constantemente. Você tocou no ponto correto. Na era Getúlio Vargas, a gente não tinha legislação consolidada, era um ambiente muito mais de indústria. Hoje nós temos novas tecnologias. A CLT, desde a sua edição, consolidação, ela já sofreu mais de 3.000 alterações. E duas grandes alterações aconteceram com a Constituição Federal de 88 e com a reforma trabalhista de 2017 no governo Temer. Infelizmente, não vai ser nunca uma legislação ser mais inovadora do que as relações de trabalho na prática, porque não é assim que funciona o direito. O direito, ele surge a partir de uma necessidade. Então, o que eu acredito e entendo que a CLT ela não precisa ser efetivamente mudada, se a gente, sim, utilizar uma das reformas que foram instituídas pelo governo Temer na reforma trabalhista, que é o negociado sobre o legislado, onde os sindicatos poderão, sim, de forma organizada, propor melhoras nas condições de trabalho, de forma que o empregador também entenda as necessidades da sua atividade e se façam acordos coletivos muito mais próximos da realidade do mercado de trabalho atualmente. Por exemplo, a gente não tem nenhuma legislação sobre das novas tecnologias, os aplicativos. Não necessariamente nós precisamos de uma lei atual. Nós poderíamos já ter bastante avanço se a gente utilizar essa ferramenta que existe na CLT sobre o negociado, sobre o legislado, com acordos coletivos, com um poder de negociação das partes. Acredito que a gente consegue grandes evoluções. Doutora Thaís, a gente vê hoje, pela configuração e a forma de visão de sociedade do atual governo, a possibilidade de que algumas mudanças na legislação trabalhista sejam revistas. Isso foi colocado durante a campanha, depois negado. Enfim, o que tem surgido com mais força, e não aí via legislativo, mas sim via Supremo Tribunal Federal, é a possibilidade de retorno da contribuição sindical obrigatória. Como é que isso se situa hoje na realidade trabalhista brasileira? Quando aconteceu a reforma trabalhista, se extinguiu qualquer tipo de contribuição para o sindicato, né, obrigatória ou não. Então, foi um momento em que houve uma grande alteração aí da composição orçamentária do sindicato, e para que você recomponha um princípio da nossa legislação, do direito do trabalho brasileiro, que é a negociação coletiva, você não pode sufocar o sindicato, deixar o sindicato sem qualquer tipo de recurso, porque senão ele não consegue fazer o papel dele, que é a representatividade do trabalhador. Então, de certo modo, eu não vejo com grandes problemas se a gente tiver, sim, um retorno de uma contribuição, óbvio, justa,
negociada, aonde o empregado tem direito de se opor se ele não quiser contribuir, de forma que se dê um pouco mais de força para o sindicato para que ele consiga fazer o seu papel de negociar, porque sufocar o seu oponente necessário nesse momento de negociado sobre o legislado, não vai adiantar, a gente vai ficar sempre somente com base na legislação, e a legislação não é tão ágil quanto as mudanças que ocorrem no universo do trabalho. Doutora Thais, dentro da reforma trabalhista, que foi aprovada durante o governo Michel Temer, uma das mudanças foi uma diferente tramitação dos processos na Justiça do Trabalho, dificultando um pouco ali a possibilidade de que trabalhadores acionassem as empresas, especialmente dentro do que a gente sabe que existe aquela indústria de processos. O que a senhora, que trabalha diretamente na área, já viu de modificação em relação ao acesso à Justiça do Trabalho, resultados de processos trabalhistas e o próprio comportamento de trabalhadores e de empresas dentro desses litígios? Antes da reforma trabalhista, nós não tínhamos a necessidade de pagamento de honorários advocatícios por parte da parte que perdia o processo. Então, o trabalhador ajuizava a reclamação trabalhista com uma série de direitos, sendo eles com fundamento ou não, de forma que, se acontecesse de a empresa não ter uma boa defesa, não comparecesse em audiência, o trabalhador conseguia êxito em seu processo. E isso fez com que um volume muito grande de processos fossem ajuizados. O Brasil, acho que era o primeiro país com um número de reclamações trabalhistas, muitas delas infundadas, porque se o trabalhador perdesse o caso, não acontecia nada, ele não pagava honorários advocatícios do advogado dele, porque na Justiça do Trabalho, o advogado do reclamante, ele ganha honorários com base no êxito, e nem o advogado da parte contrária ele precisaria pagar. Com a reforma trabalhista, o que acontece é que, se o trabalhador perder o processo, ele é obrigado a pagar os honorários advocatícios da parte contrária, do advogado da reclamada. Teve uma grande mudança, Thaís, já. Após a reforma trabalhista, o número de processos ele diminuiu bastante, e eu posso dizer a você que ele ganhou qualidade. Porque agora, quando o trabalhador ajuiza o processo, ele, com o seu advogado, ele tem um juízo de valor de que, sim, aquele direito que ele está pleiteando tem algum fundamento. Então, a empresa também, quando olha aquela reclamação trabalhista, ela olha com olhos um pouco mais preocupante ou não. Se o direito do trabalhador foi respeitado, ela vai fazer a defesa sem nenhum problema. Agora, se não foi, ela para pensar e olhar efetivamente o que aconteceu com aquele trabalhador. Então, o que eu vejo? Uma redução de processos, uma qualidade maior dos pedidos e, sim, uma questão que faz com que os empregados eles ajuizem os processos com menos pedidos, para que também não ocorra o risco de pagar honorários advocatícios do advogado da parte contrária sem necessidade, né? E isso fez também com que as relações de trabalho tivessem um pouco mais de responsabilidade. Tinha muitos empregadores antes que sabiam que o empregado ia entrar com uma reclamação trabalhista. Tinha uma indústria de processo. Então, eles muitas vezes deixavam de pagar direitos ou deixavam de pagar verbas rescisórias corretamente, porque sabiam que iam ter um processo trabalhista. E no processo, eles pagariam esses valores e obteriam a quitação daquela relação de trabalho. Então, a qualidade desta mudança foi tanto para o empregador quanto para o empregado. Eu acho que o mundo jurídico ele ganhou qualidade com essa implementação da sucumbência. Agora, o que nós temos é que o trabalhador, muitas vezes, a gente tem as pessoas que têm o direito ao benefício da justiça gratuita que não vão pagar os honorários de sucumbência, o que é justo.
Doutora Thaís Galo, a gente estava agora há pouquinho aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes com o professor José Pastore, falando também sobre as questões relativas ao mercado de trabalho, não tão especificamente do ponto de vista legal, não é, mas a visão dele como sociólogo. E ele lembrava do enorme desafio que vai haver agora, do tanto para a sociedade, para as empresas, para os trabalhadores, mas também do ponto de vista de regulação, para a utilização cada vez maior da inteligência artificial nos processos de trabalho. A senhora lembra que a lei vem sempre depois da transformação da sociedade. Isso já está sendo discutido aqui no Brasil? Já está sendo discutido. Eu acabo de chegar de um congresso em Buenos Aires com vários operadores do direito, vários advogados, e nós conversamos sobre metaverso, nós conversamos sobre inteligência artificial, já está, sim, no mundo jurídico essas questões. O chat GPT não é mais um sonho, ele é uma realidade, e nós, no mercado jurídico, vamos nos adaptar a isso. Qual que é a grande mudança que a gente percebe neste primeiro momento? O cliente, a pessoa física, ela não vai chegar mais na sala do advogado e falar assim, olha, qual é o meu direito? Ela já vai chegar confirmando, eu tenho direito a isso mesmo? Porque ela já fez uma pesquisa bastante fundada em questões para a inteligência artificial e obteve algumas respostas. Com base nessas respostas, ela vai chegar ao advogado confirmando essas informações. Eu acho que nós também vamos ganhar mais qualidade na nossa prestação de serviços, que é cada vez mais se aprimorar, prestar um serviço onde agrega valor, não vamos mais necessitar explicar o básico, porque isso vai ser fácil, vai ser gratuito, vai ser através da inteligência artificial. O papel do advogado vai ser um aconselhamento jurídico, uma questão muito mais técnica, que a inteligência artificial ainda não vai poder prestar, né? Então, muitas vezes a gente, como advogado, como operador do direito, faz um papel de psicólogo, né? Onde a gente pondera com o cliente os prós e os contras e em momentos de raiva, porque o processo, num primeiro momento, ele é emocional, né? Olha, eu quero processar, eu tenho esse direito, mas é o momento que o advogado ele tem para falar assim, olha, muita calma, vamos analisar os prós e os contras, porque pode ser que o seu direito, neste momento, não esteja favorável, você tem algumas fragilidades. Esse papel do advogado consultor, do advogado que vai analisar e definir prós e contras no processo, não vai acabar com a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial vai nos ajudar também a ter qualidade nessa conversa, a ter rapidez, porque também pode nos ajudar a buscar argumentos para o próprio advogado. Algumas pesquisas poderão ser feitas com mais agilidade, com mais facilidade. O metaverso é algo que ainda está incipiente, mas já tem empresa que tem se preocupado com essas questões de como que vai funcionar e como funcionaria o mercado de trabalho no metaverso. Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso. Não é fácil a gente definir legislação trabalhista, como é que vai funcionar as questões relacionadas à doença, acidente de trabalho, assédios dentro do metaverso, isso é bem possível. Doutora Thaís Galo, sócia do escritório Pinheiro Neto Advogados, especializada na área de Direito do Trabalho, falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes hoje, Dia do Trabalho. Obrigada, doutora Thaís. Até a próxima, hein? Até, muito obrigada. Muito obrigada.